Então, nós temos que entender que Deus te recebe, mas Ele te dá graça. E Ele não vai aceitá-lo. Ele recebe, mas você precisa mudar. O Evangelho é a transformação. Porque se você não muda, se o Espírito Santo não muda, se a palavra de Deus não muda a sua vida, se os problemas não mudam a sua vida, se o fracasso não muda a sua vida, se a falta de resultado não muda a sua vida, você vai ter uma vida sem glória, que fala muito bem, que prega muito bem, que ensina muito bem, mas não tem resultado. Cadê os frutos? Pai amado, Pai querido, obrigado, meu Deus, por ensinar a todos que estão aqui, aqueles, meu Deus, que aproveitaram esta oportunidade para estar na Tua presença e estão dando valor a este trabalho, a este culto, a esta oportunidade. Isso é dar valor, meu Pai, quando estou presente. Não, meu Deus, não adianta falar. Eu dou valor. Como é a própria palavra, a palavra dos dois filhos. Um diz que ia e não foi, e outro diz que não ia, mas foi. Aquele, meu Pai, que esteve, que foi, que obedeceu, é aquele que deu valor a um pedido do Pai. Meu Deus, muitas vezes a nossa carne diz, eu não vou. Mas a nossa carne não manda mais. É o meu espírito. É o Espírito que está sobre mim, dentro de mim, que me impulsiona a cumprir a Tua direção e aproveitar o portal, a oportunidade que foi aberta. Não permita mais que a tua carne se submeta o teu espírito. Mas decida hoje que o teu espírito vai subjugar a tua carne e a tua carne vai subjugar o teu corpo. Ele vai obedecer, porque é teu espírito. É o teu espírito que deve ser fortalecido, porque a carne é fraca. Dê valor àquilo que Deus dá valor. Meu Deus, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, os nossos erros. Tudo que falamos, pensamos, fizemos, meu Deus, que possa ter impedido, afastado o teu espírito, a tua presença de nós. Nos perdoe, Senhor. Meu Deus, obrigado por estar aqui. Eu peço, meu Pai, que o Senhor venha inundar esta igreja, Senhor, com fogo e poder. Meu Deus, e que cada um, meu Pai, receba aqui fome de Deus, graça e autoridade. Meu Deus, que cada um possa enxergar o presente que recebe hoje e possa ter gratidão, porque tudo que eu agradeço multiplica. As coisas pequenas que eu agradeço, que muitas vezes, por ter em excesso, muitos desperdiçam. Se hoje, essa pessoa, meu Deus, ela ser grata por aquilo que ela sabe, que é só hoje, só tem agora. O Espírito está querendo falar algo hoje. Meu Deus, o teu Espírito tem uma direção nova hoje. Existe um portal hoje. Existe, Senhor, uma semente nova hoje. Meu Deus, é tudo novo.
E eu vou aproveitar o hoje, porque eu só tenho hoje. O amanhã não me pertence, eu só tenho hoje. Que essa pessoa, meu Deus, ore com a força da sua vida, meu Deus. Que ela declare, meu Deus, com a força da sua vida. Que ela clame com a força da sua vida, meu Deus. E confie no Senhor, porque Ele fará. Ele já está fazendo, como Ele sempre fez e Ele sempre cumpriu, por toda a nossa vida, por todo o Ministério Mudança de Vida. Muito obrigado, meu Pai, por estar aqui. Eu abençoo a cada um, Senhor, que já chegou, aqueles que estão chegando, aqueles, meu Deus, por um motivo justo. E é quem julga o coração, meu Deus, quem julga é o Senhor, o coração está na sua casa. Eu abençoo aqueles que estão pela transmissão, todos aqueles, meu Deus, que sabem que deram o seu melhor, eu abençoo. Eu abençoo a todos, meu Deus. Eu consagro a vida de cada um e declaro, meu Deus, a cada propósito, a cada projeto materializado e concretizado. Meu Deus, e se tem uma carga, se há uma atmosfera, se foi lançada uma seta de tristeza, cansaço, opressão, depressão, essa mente dividida, estas atitudes que muitas vezes estão baseadas em emoções e sentimentos, nós quebramos, anulamos, cancelamos e destruímos. Eu declaro você livre. Livre de toda a carga, todo peso, todo medo, toda covardia, toda tristeza, toda insegurança, todo bloqueio na mente, toda ansiedade. Eu declaro você livre. Receba a paz do Espírito. Receba a graça, receba a favor. Veja o Senhor alinhando os seus pensamentos. Veja o Senhor tirando aquilo que não deve ser meditado. E a partir deste momento, você seja livre e tenha sua mente alinhada, o seu espírito alinhado. Receba a paz no seu coração. Seja curada de todas as feridas. Veja a tristeza sendo trocada por alegria. Veja essa ansiedade sendo tirado e colocado paz, receba paz na sua vida, receba força, alegria, seja revigorado, seja avivado, seja tomado pelo poder do Espírito. Meu Deus, que aonde esta oração estiver chegando, meu Deus, homens e mulheres estejam se levantando aqui, em nome do Senhor Jesus. Esta reunião é do Senhor, meu Deus, e que o Senhor faça aquilo que o Senhor quiser, porque quem tem o controle é o Senhor. Faça aquilo que o Senhor quiser, porque nós estamos aqui, meu Pai, como servos bons e fiéis, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Está ligado sua vitória? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor. Diga: eu sou mais que vencedor. Fala para essa pessoa: você é mais que vencedor, né? E diga: eu tudo posso, você tudo pode, naquele que me fortalece, Jesus Cristo, em nome de Jesus. Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2026, pense grande, em nome de Jesus. Graças a Deus. Pode se sentar, por gentileza. Repita comigo: a mudança é uma porta que só abre do lado de dentro. O que isso significa para você? Talvez você fale: bispo, quer dizer que isso vai vir do coração. Quer dizer que somente eu posso mudar. E também quer dizer que ninguém muda de ninguém.
É como uma porta que você olha que só tem um lado, um acesso, uma maçaneta, que é o do lado de dentro. Você pode investir na vida da pessoa, você pode gastar tempo, e é muito interessante isso, porque nós precisamos identificar quando eu estou gastando ou investindo tempo na vida de alguém. Lembra da palavra, do versículo, não jogue pérolas a porcos? Isso acontece. E muitas vezes nós queremos tanto a mudança de uma pessoa que a gente acaba tendo o efeito rebote, fechando mais essa pessoa para a fé. Quem já forçou tanto um parente que acabou tendo um problema com esse parente? Você quer que ele... Não, rapaz, você precisa de Jesus. Presta atenção, e Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Para de fumar, para de mentir, para de ver essas porcarias, para de ir no bar, para. Você fala tanto. Isso eu já vi muitos, infelizmente, muitas vezes em casais. Que aí agora ele começa a fazer só para tentar você. Só para te pressionar mesmo, para te incomodar. Agora eu vou fazer o contrário. Só para mostrar também, para parar de ser chata agora. E a pessoa não entende que aí ela está se prejudicando mais ainda. Porque a vida dela, é os resultados dela, é as colheitas, é os plantios dela. Repita comigo, ninguém pode mudar ninguém. Uma pessoa só muda se ela tomar a decisão corajosa de mudar internamente. E é por isso que nós vemos e nós ouvimos muito esse versículo. Deus humilha o orgulhoso, mas o Senhor dá graça aos humildes. O Senhor exalta o humilde. Inclusive eu falava sobre isso ainda na segunda-feira. Sejam como as crianças, sejam como as crianças. Eu até tenho esse versículo aqui, ó, guardado. Até eu tenho esse versículo guardado, cadê ele aqui, ó? Que eu vou até ler para você. Você precisa ser como as crianças. Nós precisamos ser como as crianças. Cadê? Vamos ver se eu acho. O pessoal vai procurando aqui. Quem achar primeiro, já diz. Então você precisa ser como as crianças que são humildes. Humildes. As crianças são humildes porque o Senhor liga um coração de uma criança a um coração obediente. Eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, não tem versículo que fala da humildade, se convertam e sejam como crianças humildes, jamais entrarão no reino dos céus. Então você precisa ser como criança, uma criança que quando ouve um pai, é lei. Pode observar, a criança, quando ela está ouvindo um pai, ela está ouvindo uma mãe, ela não coloca filtro. A grande maioria não tem. Mas a criança, ela recebe como lei, como uma direção. Se eu falar que esse papel para uma criança é preto, ela vai entender que o preto é branco, mas ela vai começar a chamar de preto. Porque ela acredita no pai. Ela acredita. E por isso que muitas vezes nós vemos muitos adultos tentando vencer crenças que foram colocadas erradas no passado, que eram verdades para os seus pais, mas mentira para Deus. E aí nós passamos esse processo, o processo do aprender, do desaprender, do reaprender, e muitas vezes esse processo é um processo dolorido, um processo difícil. Então, se nós temos esse entendimento que ninguém muda ninguém, eu preciso entender que, inevitavelmente, cada escolha que fazemos afeta aqueles que estão ao nosso redor. Também influencia todos os nossos descendentes. Portanto, a ideia de que eu nasci assim, eu sou assim, eu não consigo mudar. Como muitos já ouviram essa frase, né? Pau que nasce torto nunca se endireita. Aquela coisa que eu nasci assim, eu vou ficar deste jeito.
E o problema é que muitas pessoas ficam falando e repetindo muitas vezes as mesmas histórias, e aí você acaba acreditando nelas. É por causa disso que eu não mudo. É por causa daquilo que eu não mudo. É por causa que eu não tenho oportunidades. É por causa que eu já estou velho. É por causa que eu estou cheio de dívida. É por causa que não me promoveram. É por causa que outra pessoa ela tem mais oportunidades. E as pessoas ficam contando as histórias repetidas vezes. E elas acabam acreditando, como o próprio paralítico do tanque de Betesda. Mas o ponto é que o tempo vai passar. E não importa se você repetir várias vezes e você decidir acreditar nessa mentira. Porque você fala algo que pode até ser verdade, mas se você entende o tamanho de Deus, você vai romper esse pensamento pequeno, miserável, que te estagna na derrota, que te mantém fundamentado no fracasso, e somente fica sendo aqueles os espectadores da vida, como Terá. Viveu muito, mas não fez nada. Você só vê os outros passando, entrando no tanque, como o próprio paralítico, e todo mundo é curado. Mas é porque ninguém me coloca neste lugar. É porque ninguém me ajuda. E nós sabemos que nós temos um Deus que nos capacita, que nos deu graça, um Deus que enviou o seu Filho e morreu por nós, um Deus que nos libertou do pecado, do poder do pecado, um Deus que nos deu uma nova vida, um Deus que dos meus pecados não se lembra mais, um Deus que diz que aquele que está em Cristo é nova criação e as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Um Deus que te garante que nele tudo se fez novo. Que não importa o que você fez, importa o agora. Então, nós temos que entender que Deus te recebe, mas Ele te dá graça. E Ele não vai aceitá-lo. Ele recebe, mas você precisa mudar. O Evangelho é transformação. Porque se você não muda, se o Espírito Santo não muda, se a palavra de Deus não muda a sua vida, se os problemas não mudam a sua vida, se o fracasso não muda a sua vida, se a falta de resultado não muda a sua vida, você vai ter uma vida sem glória, que fala muito bem, que prega muito bem, que ensina muito bem, mas não tem resultado. Cadê os frutos? Quando Jesus olhou a figueira, ele chegou perto, acreditando que tinha frutos. E ali não tinha frutos. E o que acontece? Chega no dia que não vai passar. Chega no dia que você vai ter que entender que o morno é vomitado. Deus tem digestão. Ou você é quente, ou você é frio. Ou você dá fruto, ou você seca. Então você precisa entender isso. Não dá. Porque o quente sabe que é quente. O frio sabe que é frio. Mas o morno não sabe que é morno. Essa é a maior mentira das pessoas, que as pessoas hoje, muitos estão acreditando. Porque está ouvindo uma palavra de vitória, está ouvindo que deve dar um passo de fé, está ouvindo que precisa andar na justiça e reparar injustiças, está ouvindo que Deus ele quer te prosperar, Ele quer te abençoar, mas para isso você precisa dar passos, você precisa assumir, você precisa ser fiel no pouco, você precisa dar o seu melhor. Está ouvindo que você tem autoridade. Jesus disse, foi-me dada autoridade sobre os céus e sobre a terra. Jesus disse que farão obras iguais ou maiores do que a minha. Jesus disse que não, Pedro, você não é mais Pedro, ou melhor, você não é Simão, você é Pedro, você é pedra, você é rocha. E sobre essa rocha edificarei a minha igreja. E você tem as chaves dos portões do inferno.
E esse mesmo Jesus disse que você tem acesso liberado, total ao reino dos céus. E não existe mais barreira entre os céus e a terra. Um sim na terra, um sim no céu. Então eu tenho que acreditar. Não dá para eu somente acreditar em alguns versículos. Ou você acredita em toda a Bíblia, ou você não acredita em nada da Bíblia. Eu recentemente vivi uma experiência muito interessante. Eu estava escolhendo os guias da viagem para Israel e alguns eu conhecia, outros, os que tiveram da última vez, um deles não puderam. Então, dessa vez, o que já estava, um deles estará, mas vou precisar de mais 2, devido que serão 3 ônibus. E aí eu falei, olha, isso aqui é muito bom. E me indicaram, né, lá em Israel. Me indicaram. Eu falei, me mostra o Instagram dele, eu preciso saber alguma coisa. Porque Deus revela, mas você precisa procurar, né? Se você não procura, você não encontra. Você precisa procurar, você tem um alinhamento. E ali um deles eu vi que ele estava lá nesses podcasts da vida, e obviamente que quis dar aquela lacradinha, e começou a falar que o livro de Jó era uma metáfora, que não sei o que, Apocalipse era também uma coisa, tal, e que era mesmo para você se sentir bem. Eu falei, corta. Eu falei, na hora eu não quero mais isso. Mas ele é muito bom, ele vai à igreja tal. Eu falei assim, mas na nossa não vai estar. Se você fala que o livro de Jó, se você fala que Apocalipse, se você está falando que alguns livros é somente para algo para te motivar, e não é uma história real, eu não quero. Porque não tem nada na minha Bíblia que não é real. Tudo é verdade. Desde Gênesis e Apocalipse, desde o Velho ao Novo, e ambos se conectam. E você vê Jesus em todo o Velho Testamento. E é por isso que você não pode ficar ouvindo e deixar os comichões, essas besteiras sendo faladas, e você precisa assim, olha, a pessoa pode ser boa, não dá para você pegar uma coisa e acreditar que ela não está contaminada. Precisa haver um alinhamento, nós precisamos de valores, nós não podemos mais aceitar qualquer coisa na nossa vida. Eu lembro antigamente que falavam muito uma frase que eu falo, meu Jesus, infelizmente ainda já ouvi pessoas que não têm consciência do que está falando. Não posso falar que ela é uma pessoa normal, é uma pessoa que é cega. Rouba, mas faz. Já ouviu falar dessa frase? Não, mas o político lá, ele rouba, mas faz, ele trabalha, está ali, ó. A custo de quê? Como nós aceitamos ficar com pessoas porque ela dá resultado, mas a pessoa é mau caráter? Se Deus nos julga pelo coração, por que nós julgamos? Nós somente olhamos e nós permitimos muitas coisas. Muitas vezes um funcionário é mentiroso, fala mal de você, chega o horário que ele quer. Mas ele vende. Espera aí, ele está desrespeitando a sua empresa. Ele está contaminando toda a sua empresa. Ele é uma maçã podre na sua empresa. Ele fala mal de você, ele é uma pessoa ingrata, ele é uma pessoa que está lá por dinheiro. Ele não sabe dos valores da sua empresa. Ele não vai defender você. E se alguém oferecer algo melhor para ele, ele vai sair no mesmo dia, ele não vai nem olhar para trás. Porque são pessoas que correm sempre atrás do dinheiro e não têm propósito na vida. Se nós permitirmos andar com pessoas que só visam o preço e não o valor, não adianta o que você falar para mim, não, bispo, mas essa pessoa ela tem um resultado bom, não importa se ela não tem caráter, se livra dela. É o que a gente aprende. Não é nada diferente do que você aprende.
Olha, eu já falei várias vezes para várias pessoas, olha, pega um que não tem experiência, mas que tem caráter, do que aquele que tem experiência e não tem caráter. Não faça isso com você. Infelizmente eu vejo muitos fazendo isso. Se vendem, bispo, mas eu preciso dessa pessoa. Não faça isso, você precisa de Deus. Deus vai te mandar a pessoa certa. Para de ficar com medo de perder e não achar mais ninguém. Tem pessoas que se vendem. E quando você permite coisas na sua vida, isso é um reflexo da sua vida. Se você permite pessoas que não têm valor, que não têm propósito, que não têm missão, que não está conectado à tua empresa, está dentro da tua empresa, no lugar onde você tira o seu sustento, num lugar onde Deus te colocou para você manter o reino, você não respeita o reino, você não se respeita. Você não respeita o lugar onde você trabalha. E você permite coisas dentro da sua empresa, porque você permite coisas dentro da sua vida, porque simplesmente você acredita que não tem problema. Mas sinto te dizer que as raposinhas que destroem a vinha, as coisas pequenas é que destroem. Não são as grandes. É no momento que você relativiza, no momento que você faz vista grossa, no momento que você fala, não tem problema. No momento que você fala, não tem o valor, não tem o princípio, não tem a fé, é uma fé totalmente oposta, mas vende. Não faça isso com você. Não faça isso com você. Bispo, mas aí eu estou contratando por... eu estou contratando para quê? Eu não estou contratando para ter ela... Eu não vou pregar para ela. Não vai funcionar assim. Mas você precisa saber o que é importante para você. Entender que se uma coisa tão grave e tão visível você está permitindo, é porque isso é um padrão na sua vida. Não adianta. No momento que eu vi, olha, o rapaz pelo jeito é talentoso, esteve em muitas caravanas, em muitas igrejas famosas, inclusive o próprio Eitan falou, olha, mas eu posso falar com ele, você disse isso, mas claro, e manda o próprio podcast dele, pode mandar para ele mesmo ver, porque para mim não tem sentido, não é que eu estou sendo radical, gente, mas o reino de Deus é radical. Eu não é que eu estou dizendo que eu preciso, bispo, eu tenho que ser perfeito, não. Mas se algo tão sério você não acredita e você não respeita, e algo que está lá, outras coisas será que não estão passando? Você está entendendo, pessoal? Então, para mim é muito sério isso. Eu falei, não. Na hora eu falei, não quero. Não quero e vamos para outro. Isso aqui tem menos experiência. Aí eu falo, olha, a pessoa está alinhada, tem caráter, então está certo, está tudo bem. Vão mesmo, vai estar acompanhando mesmo, porque quem vai falar mesmo é a bispa, sempre ela que fala, ela que faz o culto, ela que coordena toda a caravana, ela que vai organizando, ela que tira os momentos de adoração. Não, a gente não está guiado em roteiro, eles estão guiados ao nosso roteiro. Não, eles não vão determinar, não, nós temos um roteiro, nós vamos cumprir, mas ninguém coloca pressa naquilo que tem valor. Se é hora de oração, é hora de oração. Ninguém vai falar, vamos correr, vamos rapidinho, vai. Ora, vai, senhor, estou passando. Não. Vai orar, vai ter o hino, vai ter o louvor, vai tomar a Santa Ceia, vai viver aquela experiência, vai viver aquele momento, vai entender o que está acontecendo. Não é turismo, é propósito. E nós estamos lá para buscar um propósito. É por isso que nós fazemos as coisas. Se não tiver propósito, a bispa não faz. Se não tem propósito, ela não faz. Ela não vai para eventos, não vai para rádio, não vai para TV. Não, se não tem propósito, não tem sentido. Tem que ter propósito. E qual é o propósito? Para honrar e glorificar o nome de Deus. Se você vai ficar entrando nesses bate-bocas, não adianta. Esses dias uma pessoa ainda chegou, a gente estava, eu e o Pedroso ali na frente, vendo umas questões ali das pedrinhas ali da calçada, e aí chega uma pessoa e começa a falar, tal coisa da Bíblia. Não sei o que, começa a querer discutir ali a Bíblia ali, ó. Chega um não sei o que, com todo o movimento, né? Com tudo o que você pensar. Aí a gente falou,
Não vamos discutir. Você quer o quê? Você quer alguma coisa? Um cobertor, uma comida? Sabe? O que eu mais vejo são pessoas querendo pregar para mim na Praça da Sé. Mas tem pessoas que conhecem muito mais a Bíblia do que eu, inclusive, que sabem de cor. Mas a questão é, você vai ouvir o quê? Você ouve resultados. Você não adianta falar. Por quê? De pessoas que não acreditam nela, o mundo está cheio de teólogos. Sim ou não, pessoal? Você precisa de gente com verdade. Aquela pessoa que pode, eu falo de Gênesis e Apocalipse, sabe na ponta da língua. Mas vive uma vida morta, sem resultado, sem propósito. Mas tem aquelas senhorinhas, como o pessoal brinca, né? As senhorinhas de coque, as perigosas. E quando ajoelha, o céu desce e o inferno recua. Não adianta. Pode não saber escrever um nome. Mas o nome dela está escrito no livro da vida. Então, se você está procurando experiência, está procurando diploma, a igreja não é certa. Porque a bispa não é essa pessoa com diploma. Mas prega 30 anos para muitos que têm diploma. Muitos doutores, muitos advogados, muitos juízes, e todos param o que têm para fazer para ouvir ela falar. Porque as pessoas querem ouvir as pessoas que falam pelo poder do Espírito. As pessoas querem ouvir aqueles que realmente podem te incendiar e mudar a sua vida. Você precisa ouvir pessoas que realmente têm verdade, que acreditam no que falam. E você sabe, quando você olha para uma pessoa que acredita no que ela fala, você vê isso nos olhos. Você vê uma autoridade, você vê ela pratica isso, ela acredita no que está falando. Não, nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus. Então hoje, se tem pessoas que hoje estão no seu convívio, e você mantém, porque você tem medo de perder, ou tem medo de algo, você não conseguir vender, ou você não conseguir tocar sozinho a sua empresa, ou você tem medo de ficar sozinho, não faça isso com você, rompa hoje. Olha, essa palavra não é essa que não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui. Se Deus está indo para essa linha, é porque Deus está falando com pessoas aqui, que estão permitindo coisas que não pode mais ser permitida na sua vida. Encerra isso hoje. Para de se vender por essas coisas. Se vende por um elogio, se vende por algo social, por uma turma. Se vendem por dinheiro. Se vendem por coisas imorais. Se vendem, se aceitam muitas coisas na sua vida. E é por isso que você não tem vitória. Porque ainda você é escravo. Você é uma pessoa presa. Você não anda na verdade. Você escolheu a mentira. Você se escolheu somente se sentir bem. Vir na igreja e se sentir bem. Eu louvo, eu canto, eu tenho uma palavra e volto para minha casa, mas eu continuo vivendo a mesma vida. Eu continuo praticando as mesmas obras erradas. Eu continuo com a mente dividida. Eu continuo com o coração empedrado. Eu continuo falando coisas, eu continuo sendo injusto, mentindo. Tem pessoas que mentem na cara dura, estão na igreja e mentem. Esse dia eu recebi um áudio e uma pessoa mentindo. Eu falei, meu Deus, que cara de pau essa pessoa, mas mentindo. Falando de outra pessoa, falando de uma liderança e mentindo na cara dura. Eu falei, essa pessoa não tem temor. E pergunta se perde um culto. Não perde, mas está cauterizada. Estão cauterizadas. Eu falei, meu Jesus amado. Gente que estão aqui e mente.
Não precisa querer parecer espiritual. Seja espiritual. É para Deus, não é para ninguém. Não force caras e bocas. Eu lembro de um vídeo que eu achei engraçado. Quando o pessoal da mídia chega, o irmão está assim. E aí na hora, passou? O irmão da mídia está passando. O irmão da mídia está passando, começa o ao vivo, o irmão já está lá. Então, está passando aqui. Já está lá. Na hora que o irmão da mídia passou, a imagem ficou boa? Passou? Foi? Faz o corte na hora que eu abri e fechei o olho, tá? Então, pessoal, isso é verdade. Isso, infelizmente, isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Voltando para a palavra, Josué capítulo 1, versículo, ou melhor, já estou na palavra, né? Porque se Deus está falando, é a palavra. Josué capítulo 1, versículo 1. Já casa perfeitamente aqui. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Repita comigo, meu servo Moisés está morto. Essa frase, esse versículo, isso que Deus falou, é muito forte. Porque não precisava falar. Eu vejo que Deus está falando isso hoje. Meu servo Moisés está morto. Foi um grande líder. Que liderou, tirando Josué e Calebe, todo um povo que foi liberto fisicamente do Egito, mas nunca internamente no coração. Sempre. Todo problema, toda dificuldade, repita comigo, necessidade. Eles voltavam para o Egito. Faltava água. Foi para isso que você nos tirou daqui, nos tirou de lá? Faltava comida. Foi para isso que você nos tirou de lá? Na realidade, não tinha nem atravessado o Mar Vermelho. Foi para isso que você nos tirou de lá? Sim ou não, pessoal? Estava ainda na terra ainda. Foi para isso que você nos tirou de lá? Por que você nos tirou de lá? Lá tinha pepino, lá tinha alho poró, lá tinha peixe fresco. Levava chicotada de manhã, tarde e à noite, mas a gente tinha comida. A terra não era nossa. Os nossos filhos eram escravos. Matou muito menino? Matou muito menino. Matou muita criança. Mas a gente tinha alho poró. A gente tinha pepino. Nós tínhamos peixe. Agora só está com esse manazinho aqui, ó. Infelizmente, as pessoas que não enxergam o tamanho de Deus, elas sempre estão correndo atrás das coisinhas pequenas. Elas não conseguem passar nenhum período de necessidade. São pessoas que começam faculdade e param. São pessoas que estão se divorciando. São pessoas que não param em um emprego. São pessoas que não entram em nenhuma dieta. São pessoas que pagam academia, faz o plano anual e só se lasca. Faz 2 meses, projeto verão, depois vira projeto inverno, projeto outono, projeto, não sei projeto, é tanto projeto. E o cara da academia só feliz, né? É isso mesmo. Se você comprar 1 mês é R$300, mas se você fazer os 12 meses eu faço R$100. É agora. Eu não estou perdendo, sabe por quê? Porque ele não tem problema de perder R$100, sabe por quê? Porque ele acostumou a perder e ele não vê como grande isso. E estão roubando! E você permite ser roubado! Porque para você acostumou de desperdiçar coisas. Você acostumou, faz a conta de quantos que você perdeu. São pessoas que acostumaram, são pessoas que têm o hábito de jogar comida fora. Pode observar. Eu já dei até treinamentos falando sobre isso, como é importante. Porque se a comida é algo vital para você,
E as pessoas têm costume de deixar tanta comida deixa tanta comida no prato, pega e joga tanta comida fora. Pode observar. Pode observar. Aqueles que vão no rodízio e faz um escarcéu, aquele crença de escassez, nunca mais eu vou comer. Passa mal e deixa um monte de comida, mas assim, é do 880 sempre. Permitem ser roubados. Permitem coisas, não se movimentam por nada, estão cauterizados na dor, não acreditam mais na palavra, não têm mais esperança no futuro e continuam agindo pela necessidade. O povo tinha algo tão grande, mas o povo não queria ver que Deus aquecia durante a noite, Deus protegia durante o dia, Deus preservava a roupa, Deus preservava a sandália, Deus colocou uma barreira e nenhum escorpião e cobra atacavam esse povo. Deus fez uma promessa para aquele povo. Você vê uma promessa, você vê os mandamentos. Moisés fazendo os mandamentos. Ali eles não eram mais escravos, já é um povo escolhido. Eles estavam sendo um povo escolhido. Mas não conseguem esperar. No momento que eles estavam lá em Meribá, você vê a mesma coisa. Estavam com sede, já começaram a reclamar. Sempre reclamam, porque não enxergam. Não conseguem ver o futuro, não tem visão. Isso é uma das coisas que Deus falava muito comigo hoje. Muito. Olha, nem tinha visto que já deu 8h30. Mas presta atenção. Eu quero falar resumidamente, mas eu vou falar mais depois, ainda nos trabalhos, às 22h, às 2h. Quero falar mais sobre isso. Deus é um Deus que Ele nos ensina e nos impulsiona a fazer painel dos sonhos, painel extraordinário, para que você não perca a visão do grande, de coisas grandes. Deus, é por isso que muitas pessoas que não fazem painel, são pessoas que não conseguem enxergar e não conseguem manter a sua visão em projetos grandes. Isso não é algo somente profético. É uma necessidade do ser humano. Porque a expansão da mente, a grande maioria das expansões vem também daquilo que você vê. Pode observar isso é bíblico. Pode observar. Analisa comigo. Quando você pega, ainda em Gênesis, você vê isso, Deus prometendo, Deus repetindo várias vezes para Abraão. Olha, sai da sua terra, do meio da sua parentela, que eu vou lhe mostrar, eu vou te guiar no seu caminho. Você será pai de multidões. E você vê, o caminho vai seguindo. Chegou num pico, num tempo, que os pastores começaram a brigar. Não estou enganado, em Gênesis 13. Os pastores começaram a brigar. E ali Abraão já entendeu que tinha findado um tempo. Você não precisa brigar, você começa a ter o discernimento já em coisas desajustadas longe de você. É uma pessoa que tem a visão, uma pessoa que já observa, já tem coisas que não estão ajustadas. Sabe naquele momento que você vê que o carro bate, o celular está quebrando, coisas não estão acontecendo antes de chegar em você. É Deus mostrando, a mesma historinha de Jó. Você vê animais, você vê coisas acontecendo fora, até chegar na carne de Jó. Então houve uma desavença, e aí, naquele momento, cada um escolheu o lugar. Cada um escolheu o lugar. Mas Abraão tinha a visão de Deus. Ele tirou Ló. Ló saiu porque ele escolheu por uma visão sem discernimento, mas Abraão, ele escolheu por uma visão
profética daquilo que já tinha falado com ele. No momento que ele saiu, você vê o próximo versículo. Deus disse ali, agora olhe para cima, olhe para frente, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. E onde você pisar, essa terra será sua. Pode colocar aí. Onde você pisar, essa terra será sua. Essa vai ser sua. Ali ele deu uma visão muito expansiva, mostrar o tamanho do que Deus tinha com ele. Passo 14, vem o 15. Mais uma vez, Abraão não estava vendo. Deus tinha abençoado muito Abraão, mas ainda o filho não tinha nascido ainda. Mas Deus, ele pega ele e leva ele para fora da tenda, porque muitas vezes nós estamos num lugar protegido, mas que encurta a nossa visão. E Deus novamente nos traz para fora para mandar olhar para lugares grandes. E é por isso que você precisa fazer projetos grandes. Uma visão de futuro muito grande. Olhe para o alto. Você pode contar as estrelas. Você pode contar os grãos de areia na praia, assim será a sua descendência. Levando para fora, disse, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Ele abre a sua visão, ele abre a sua mente. É por isso que você precisa manter o seu foco e a sua visão em coisas grandiosas. E é por isso que o Senhor fala em Abacuque, escreva em tábuas, em letras blocadas, para que todos possam ver, que seja algo visível, algo que mesmo a pessoa passando, correndo, ela consegue ter um entendimento daquilo que está escrito. E o que é isso? É uma visão, é uma imagem. Porque dependendo de você passar correndo, você não consegue ler. Mas uma imagem, independente do seu grau, você consegue entender. A mesma coisa você vê Jacó, tendo a visão dos anjos. A mesma coisa você vê José, tendo a visão, que ele seria esse governador. A mesma coisa Davi. Você vê que Deus ele sempre está falando para você manter a sua visão, olhar para coisas grandes. E é por isso que muitos não estão entendendo que essa palavra está totalmente voltada a isso também. Por quê? Porque a primeira vez que você ouve, ou melhor, você lê sobre Josué, você vê ali em Josué 17, ou melhor, Êxodo 17. Naquela luta com os amalequitas, aonde Moisés pegou a vara de Deus e subiu. Enquanto ele mantinha as mãos erguidas, Josué estava lá embaixo lutando. Então, naquele momento, você vê Josué sendo convocado como aquele chefe militar para lutar uma grande batalha. E ele vai, e você vê ele tendo esse passo, né? Ele escolhe, sai para pelejar com os amalequitas. E depois você vê no mesmo Êxodo, no 33, o Senhor falava com Moisés, e aqui você vê, Josué, filho de Num, não se afastava da tenda. Ele começou a dar valor, porque neste processo, nessas 4 menções no livro de Êxodo, fala que ele lutou. Depois, Deus fala para Moisés declarar sobre Josué que ele eliminaria os amalequitas da face da terra. Pode ler lá, que eu acho que é o 13, se eu não estou enganado, 17:13. E depois você vê lá ele subindo no monte como auxiliar, ele já estava como auxiliar. E depois você vê que mesmo depois de Moisés saindo da tenda, ele ficava do lado da tenda. E aí você vai, isso não dá para falar muito, porque ainda tem o Deuteronômio, você vê números, muitas citações de Josué. Mas no momento que você começa a ler sobre Josué,
como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a você. Seu território se estenderá. Presta atenção. Deus sempre dá a promessa. Ele te promete, ele te garante, ele te dá uma visão através da sua palavra e depois ele te mostra. E é por isso que nós não podemos ficar somente no ouvido. Quando você ouve, você precisa ir lá também na casa e você precisa tirar uma foto e olhar o lugar que você quer. Você precisa ungir a casa, você precisa ungir o trabalho, você precisa ir lá e olhar o carro que você quer. Isso é um ato profético, você está pisando na terra e você está vendo aquilo que Deus colocou no seu coração. Porque aqui ele disse, como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os seus pés eu darei a você. Agora ele fala qual é o território. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Olha o tamanho da expansão. Essa é a terra que eu vou dar a você. Ele diz qual é a terra. Ele mostra onde ele quer que você esteja e ele também. Ele te mostra, é isso que eu tenho com você. E muitas vezes as pessoas não estão ouvindo a palavra, não estão entendendo. Que às vezes você está indo para um lado e Deus está falando, mas eu tenho isso aqui com você. Eu vou te dar, mas eu vou te dar isso. Eu quero te dar exatamente isso. E é por isso que eu preciso estar alinhado em Deus. Ninguém conseguirá resistir a você. Todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Repita comigo, seja forte e corajoso. Porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Na minha visão, quando o Senhor fala forte e corajoso, o Senhor está falando obediente. Porque você, não é só você subir e estar num lugar, mas você precisa se manter neste lugar, porque muitas pessoas sobem em lugares altos, mas não conseguem se manter nesses lugares altos. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo. Somente seja forte, no 7, e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Ou seja, você tem uma direção. Você tem uma direção. A gente vê que Josué era literal. O que Moisés falava, ele fazia à risca. Ele fazia exatamente o que era ordenado, porque Deus quer isso. Pessoas que fazem à risca exatamente o que está sendo direcionado, o que está sendo instruído. Pode parecer pequeno, pode parecer que não vai fazer diferença para você, se você fizer ou não fizer, mas tudo tem um propósito. E Deus, ele está observando se você vai fazer tudo o que está sendo direcionado a você. E se você vai ter coragem, de dar passos de fé, se você vai ter coragem para conduzir a este povo, esta nação, se você vai ter coragem para ser esse líder que Deus chamou você para ser. Somente seja forte e muito corajoso, tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela, nem para a direita, nem um pouquinho. Você vai manter o caminho, você vai manter exatamente a direção que Deus direcionou você. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Não deixe de falar
as palavras desse livro da lei, de meditar nelas todos os dias. Porque esse é um processo muito importante. Você precisa colocar para dentro. Você precisa se alimentar da palavra. Você precisa pensar grande. Você só vai pensar grande se você focar na palavra, se você mudar o seu ambiente, se você mudar as pessoas e se você mudar a sua visão, se você manter a visão. Presta atenção. Abraão, ele saiu da parentela, ele mudou o seu ambiente social. Abraão, ele se desvinculou de pessoas que pensavam pequeno, que era Ló. E Deus, mais uma vez, estava mostrando para ele agora. Na visão, Deus estava mostrando para ele. Olhe para o alto. Olha o tamanho do seu projeto. Olha o que eu tenho com você. Mude o seu território, saia deste ambiente. Às vezes a gente não consegue pensar em muitas coisas, porque a gente está em ambiente que limita, que bloqueia. Saia dos ambientes, saia dos lugares que te colocam esse peso, essa atmosfera de derrota, essa atmosfera de reclamação, essa atmosfera pesada, essa atmosfera de morte, como Harã, era o lugar da morte, onde o filho tinha morrido, Terá, e ficou lá, todo mundo lá, fabricante de ídolos, ninguém saía do lugar, e aquela coisa pacata, não tem ação, não tem movimento, não tem bênção. Eu não estou vivendo, eu estou sobrevivendo. Não deixe de falar e de meditar, para que você cumpra fielmente tudo, para que você obedeça tudo. Só depois que você falar, só depois que você meditar, só depois que você praticar, que você cumprir, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Mas será que é possível ser bem-sucedido? Será que é possível? Sozinho, não. Mas quem está te direcionando? 9. Não fui eu que ordenei a você? Será que será que Deus tinha necessidade de fazer essa pergunta e deixar essa pergunta? Será que em algum momento, no momento que Deus estava falando com Josué, ele estava questionando a Deus? Eu duvido, eu não acredito. Mas mesmo que você não fala com a sua boca, mas você está questionando no seu coração. E Deus já está respondendo o seu questionamento incrédulo no seu coração, que só Ele sabe que você está falando. Mas será que é possível? Será que é para mim? Será que eu posso? Será que eu sou capaz? Não fui eu que ordenei a você? Então seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Não se apavore, não se intimide, não se acanhe. Você não será envergonhado. Você não será mais humilhado. Você não está sozinho. Você não é incapaz. Porque quem está mandando você fala, quem está mandando, quem está direcionando, quem está validando é Deus. É Ele que está apontando. É Ele que está direcionando. É Ele que te escolheu. É Ele que está te levantando para você liderar esse povo para a terra prometida. Você foi escolhido para levar sua casa, você foi escolhido para levar sua empresa, você foi escolhido para este projeto. No momento que você não se intimidou, na primeira grande batalha, no momento que muitos têm a oportunidade de mostrar, eu acredito, eu sei o Deus que eu possuo, eu não estou sozinho, muitos estão se intimidando, muitos não acreditam, muitos nem mandam o currículo, muitos nem dão o primeiro passo, muitos não fazem essa ligação, muitos não fazem, não se mexem porque têm medo, acreditam que não é para você, mas o Senhor está dizendo,
Da mesma forma que Moisés questionou a Deus. Não, mas quem sou eu? Eu não sei nem falar direito, mas quem fez a boca? Quem fez o mudo? Quem fez o cego? Deus não erra. E é isso que você precisa colocar dentro do seu coração de uma vez por todas. Deus não erra. Deus te escolheu porque Ele já está no futuro e Ele sabe como vai ser. E essa palavra vem para te conectar e te colocar essa injeção de fé. E te fazer, mesmo não precisando, porque essa palavra deste ano já fala por si só, mas te impulsionar e te motivar mais ainda para o que Deus fará na sua vida. Deus fará na sua vida. Deus cumprirá tudo aquilo que Ele prometeu para você, mas você precisa acreditar que você precisa acreditar. Isso começa de dentro para fora. Acredite, acredite, porque Deus está dizendo, fui eu que ordenei, fui eu que te escolhi, e serei eu que te darei a vitória, em nome de Jesus. Se coloca de pé, por gentileza. Pega o seu propósito. Eu quero que você, neste momento, você tome uma decisão. Eu vou sair desse ambiente tóxico, esse ambiente de reclamação, esse ambiente moral. Eu vou parar de andar com pessoas que não estão agregando mais na minha vida, e às vezes é a parentela mesmo. Você precisa saber que não dá para levar tudo na vida. E tem momentos que você precisa largar algumas coisas. Bispo, está falando para deixar minha família? Não estou falando isso. Eu estou dizendo que Deus viu que Abraão tinha que sair. Abraão não podia mais ficar nesse lugar. E quando eu falo isso, não é só mental, nem emocional, mas territorial também. É territorial. Muda desse lugar. Para de andar com pessoas que se tornaram um véu na sua vida, que te impede de olhar para o tamanho da terra que Deus deu a você. Já é o lugar. Muitas vezes as pessoas já estão no lugar, mas não conseguem ver, porque tem pessoas que estão lá impedindo a visão, estão sendo pessoas que estão bloqueando a promessa. Estão bloqueando a promessa. É interessante que isso é no 13, né, a separação. No 14, Abraão pega os 318 e depois vai que resgate seu parente, resgata Ló, né, e todos os seus bens. Ele dá o dízimo ao Melquisedeque e depois Abraão ele nos ensina o que é valor e preço, porque não aceitou nada do rei de Sodoma. Fique com os bens e me dê as pessoas, não aceitarei nada. Entenda que o que é importante é aquilo que o Senhor tem com você e é ligado a grandes propósitos. É coisas grandes Deus tem com você. E você vê no 15 Deus tirando Abraão dessa tenda e fazendo ele ampliar a sua visão. Sai desse mundinho. Sai da sua rotina. Olha, eu li um livro recentemente e lá está mostrando e diz, né, como você cria pensamentos grandes. E a grande maioria tem um lugar específico para pensar, tem um tempo específico para pensar. E muitas vezes está saindo dos ambientes, indo para outros lugares e ampliando a sua mente. Esse momento de se ampliar a mente. Amplie o que você quer.
O que Deus tem com você? Vai lá, faça o seu. É por isso que nós falamos sobre o painel. Para você todos os dias olhar, é ali que é o final da corrida. Eu quero isso. É grande, mas eu quero isso. Eu quero isso. E eu sei que eu só vou chegar a ver todos os propósitos serem concretizados na minha vida se eu começar com as coisas pequenas. Fazendo as coisas que parecem que não fazem a diferença, mas fazem total diferença para o cumprimento deste propósito, desta promessa. Começando com Deus. Dando valor. Se é Deus que te colocou isso, como você não está no culto? Como você não está fazendo o propósito direito? Só analisar. Cadê a coerência? Não está conectado. Você não está dando valor. Tem pessoas que não estão dando valor. Como vai viver uma promessa se as coisas pequenas, muitos não estão vendo valor, não estão dando importância, porque não acreditam. Os que não vêm, muitas vezes, pode observar, não fazem muitas coisas também. E no final reclama, não deu certo. Deus não entregou nada. A culpa é isso, é culpa da igreja, é culpa do pastor, é culpa de tudo. É culpa da Bíblia, é culpa tudo. Mas nunca olha para si mesmo. Nunca entende que o único que tem o poder de abrir esta porta é você. Então, eu quero que você decida hoje abrir esta porta. Abra esta porta para a mudança. Tome decisões radicais. Porque mudanças só são eficazes se são praticadas de maneira radical. E o que você tem que cortar na sua vida? Eu ainda fazia falando ainda com umas pessoas, eu falava, olha, o que você tem que contratar na sua vida? O que você precisa demitir da sua vida? E o que você precisa promover na sua vida? Porque é isso que tem que ser mesmo. A gente precisa demitir muitas coisas. Você precisa contratar muitas coisas. Você precisa contratar mais disciplina, mais foco. Você precisa contratar coisas que são realmente importantes na sua vida. Você precisa promover. Entenda isso. Deus está falando conosco. E Deus tem coisas grandes. Nós não podemos mais viver essa religião. Nós não podemos mais viver este propósito simplesmente nessa coisa maçante. Nem começou, gente. Faz 4 dias e ainda tem gente que Deus já está dando aquelas tropeçadas. Pelo amor de Deus. Nem começou o desafio. Está cheirando, ainda está no forno ainda. E tem gente que já está tropeçando. Meu Deus do céu. Não faça isso. Decida hoje. Eu vou tirar coisas que estão me impedindo. Estão atrasando a minha vida. Tome uma decisão. Faça isso hoje. Estabeleça na sua empresa, estabeleça na sua casa, no seu casamento, na sua vida espiritual, com seus filhos. Estabeleça isso. Fala com Deus. Abra o seu coração e faça esse voto, essa aliança com o Senhor no dia de hoje. Porque se você quer que Ele cumpra estes propósitos, você vai precisar dar passos. Não dá. Não dá para viver tudo se você não dar tudo. Deus quer tudo. Deus quer o seu coração. E diga para Deus qual o lugar que você vai parar de frequentar, quais os programas que você vai parar de assistir. Isso não vai durar para sempre, mas eu acredito que depois que você estabelecer na sua vida, você nunca mais vai voltar para esse lugar. Eu tenho certeza absoluta. Porque depois que você tem um encontro com Deus, você quer mais. Abraão estava pedindo, ou melhor, Moisés estava pedindo para ver a face de Deus. Quando você tem um encontro com Deus, você quer mais. E se você não quer mais de Deus, é porque você nunca teve um encontro com Deus. Bispo, você está me ofendendo, não estou te ofendendo. Eu estou dizendo que quando você tem Deus, você não precisa de mais nada. E tudo que você precisa, Ele dá. Ele vai colocando as pessoas na sua vida, Ele vai abrindo as portas,
Ele vai te conduzindo no caminho, Ele vai te fortalecendo, Ele sabe exatamente o que você precisa. Olha, se você pode falar, bispo, eu sou um bom pai, eu sou um ótimo pai, tenho muitas coisas boas que eu faço pelos meus filhos. Deus ainda diz, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Quanto mais o teu pai que está no céu. Então mesmo você sendo muito bom, Deus está falando que você é mau em comparação a Deus. E eu garanto isso. Quem dá o melhor é Deus. Então, não ache que coisas naturais, materiais, podem substituir o que é intangível, o que é sobrenatural na vida dos seus filhos. Coloque o que tem valor, aquilo que é precioso para Deus. Abraão sabia o que era precioso. Moisés sabia o que era precioso. Josué sabia o que era precioso, o que era valioso para Deus. Busque o valor das coisas. E não aceite mais estar na mão de ninguém. Ah, porque essa pessoa eu conheço há muitos anos. Ok. E ela não mudou ainda por estar perto de você, por que será? Chega num momento que se Ló não muda, Deus muda ele de lugar. Sim ou não, pessoal? Ele passou muito tempo com Abraão e não quis aquilo que Abraão tinha. Abraão tinha coisas grandes dentro dele. Ele acreditou naquilo que o Senhor colocou no coração dele. Tanto que no 15, em Gênesis 15, depois que ele mostrou as estrelas e a areia, a Bíblia diz que ele acreditou. E ali foi-lhe creditado como justiça. Abraão se tornou justo porque ele acreditou. E o justo tem a sua causa ganha perante o justo juiz. E se você está apresentando algo aqui hoje, Deus está dizendo, seja justo, mediante a minha palavra, o livro da lei. Aquilo que eu estou pedindo a você, porque não pense que o que eu estou pedindo para você é difícil demais para fazer. Não é. Deus só está pedindo algo para você porque Ele já te deu graça o suficiente para praticar. Sede santo como eu sou santo. Deus, Ele te dá graça, Ele te dá favor. Ele te dá poder para você praticar tudo aquilo que você está ouvindo. É uma questão de livre arbítrio agora. É uma questão de você acreditar. Tudo é acreditar. E você só acredita se você tem uma identidade forte e sabe quem Deus é e sabe quem você é, mediante aquilo que Deus disse que você é. Meu Deus, eu quero abençoar, Senhor, a cada um que está aqui hoje. E eu sei, meu Pai, que esta palavra hoje chega como um rompimento. E eu espero, meu Deus, que cada palavra, que cada versículo chegue na vida desta pessoa viva e eficaz. Que possa dividir, meu Pai, a alma do espírito, a medula dos ossos. E que possa julgar intenções, motivações, pensamentos. Meu Deus, que hoje essa pessoa venha receber luz aqui hoje. E que hoje, meu Deus, ela se levante como uma grande autoridade. E decida hoje mudar, ou eu vou mudar e não vou aceitar mais nada que impede o cumprimento da palavra na minha vida. Meu Deus, eu quero abençoar, meu Pai, a cada propósito.
Eu quero declarar, meu Deus, estes propósitos materializados, concretizados, realizados. Eu declaro estes propósitos liberados, acelerados, cumpridos. Eu declaro que toda situação doente, toda situação estéril, toda situação infértil já foi curada, já foi curada. Eu declaro úteros espirituais, úteros físicos, úteros emocionais, úteros conjugais, úteros na sua saúde, na sua profissão, nas suas finanças, úteros na sua mente, na sua vida, na vida dos seus filhos, curados, libertos, livres. Eu declaro úteros florescendo. Eu declaro você hoje gerando grandes projetos de Deus. Deus gerará grandes projetos. Eu declaro Isaques estão nascendo. Eu declaro José está nascendo. Eu declaro Davi. Eu declaro João Batista nascendo. Meu Deus, eu declaro projetos grandes nascendo aqui hoje, meu Deus. Senhor, que tudo aquilo que está impedindo esta pessoa de romper, meu Deus, este medo, esta insegurança, meu Deus, esta prisão, Senhor, estes pecados ocultos, essa dificuldade em se submeter, esse coração empedrado, essa mente dividida, essa mente avarenta, imoral, eu quero ordenar agora, você que entrou na vida dela, que está roubando há muito tempo, você que está escravizando ela, você que entrou através de maldições hereditárias, pessoas declararam, amaldiçoaram a sua vida desde o ventre da sua mãe, a tua mãe, o teu pai declararam, amaldiçoaram a sua vida, como Jabes disse que você sempre seria um causador de dores. Eu declaro a sua vida mudada, o seu nome mudado. Eu declaro o Senhor abençoando as suas terras. Eu declaro o Senhor te livrando dos seus inimigos. Eu declaro o seu nome, que até hoje foi Jacó o enganador, mas hoje Deus troca para Israel, aquele que lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Um caráter mudado, uma mente íntegra. Eu declaro santidade. Receba neste momento uma mente santa. Declaro uma mente santa, pura. Eu abençoo a sua boca. A partir de hoje, você não vai conseguir mais mentir, você não vai conseguir mais praguejar, você não vai conseguir mais mentir. Eu declaro que você vai ter nojo da bebida, nojo do cigarro, você vai ter nojo, você não vai conseguir colocar na sua língua. Quando você foi tocar em alguém, você for cometer injustiça, a sua língua travará, você não vai falar mais essas coisas. A partir de hoje, Deus está botando um breque, Deus está colocando um freio na sua boca, na sua vida. Você não vai mais fazer isso com você. A partir de hoje, você está se conectando mente ao corpo, você vai estar se conectando e vendo, enxergando as suas ações, as suas reações, porque você faz, porque você fala. Deus está te dando luz, clareza neste momento. Receba luz, receba clareza exatamente do que o Espírito Santo está pedindo hoje para você. E a partir de hoje, você está colocando hoje um ponto final. Você não vai mais andar assim. Hoje você faz uma risca no chão, e a partir de hoje você está decidindo, neste primeiro projeto Casa Firme de 2026, eu não vou mais viver uma vida infértil, estéril, avarenta, medíocre, pequena. Você não vai mais
viver uma vida pequena. Demorou o tempo que foi. Josué ficou décadas ao lado daquela tenda, mas ele tinha encontrado o que tinha realmente valor para a vida. Decida hoje o que tem valor na sua vida. Coloque Deus acima de tudo e acima de todos. Decida, eu vou estar hoje. Eu estou hoje fincando as minhas estacas no lugar onde o Senhor me colocou. E se é para fazer esse propósito direito, eu vou dar tudo que eu tenho. Eu faço tudo. Faça tudo que Ele mandar, eu vou fazer tudo. E Deus vai transformar em vinho. E Deus vai mudar a minha história. E Deus vai alterar o meu destino. E o Senhor vai reverter este decreto. O Senhor vai derrubar estas sentenças. O Senhor vai eliminar estes diagnósticos médicos a partir de hoje. Porque hoje no seu coração você está entregando. Você está entregando hoje aqui. E não vai mais viver essa vida miserável, oscilante. Você não vai ficar correndo atrás de coisas pequenas. Eu vou pensar grande. Pense grande. Pense grande. Você vai procurar coisas que vão engrandecer a sua visão, a sua mente, a sua vida. Vai sair de lugares, rodas de pessoas que só colocam coisas pequenas. Vou parar de falar besteira, vou parar de falar coisas que não agregam. Que eu fique sozinho, mas não vou ficar mal acompanhado. Melhor sozinho, mas com Deus, porque com Deus eu nunca estou sozinho. E eu vou entender, vou encontrar o meu valor em Deus. Eu vou encontrar o meu valor em Deus. Eu vou enxergar que o tempo com Deus é mais precioso do que o tempo com as pessoas. O tempo na casa de Deus é mais precioso do que qualquer festa, do que qualquer programa, do que um sofá macio, do que uma cama confortável. Não, eu vou parar de ser medíocre. Você sabe por que você ainda está no mesmo lugar aí na sua casa? Porque ainda você não tem um grande problema. Mas se você não tomar uma decisão hoje, Deus vai te dar um grande problema. Aí você vai ter um grande motivo para vir buscar. Infelizmente sempre é assim. Isso é bíblico. Você vê, quando a pessoa ela não se posiciona, Deus posiciona ela. Quando a pessoa não muda as circunstâncias, Deus muda as circunstâncias dela. Não permita que Deus mude as circunstâncias para você vir pela dor. O inteligente aprende com o erro. O tolo não aprende. E o sábio aprende com os erros dos outros. Você pode hoje estar ouvindo a palavra, deixando entrar no seu coração, se posicionando e acreditando que os seus projetos são grandes. E Deus fará coisas grandes na sua vida. Deus vai cumprir todo o seu painel dos sonhos. Se você não fez o seu painel, faça o seu painel. Porque não é só como algo profético na sua vida, mas para te manter com a sua visão para um lugar bem estabelecido, aonde Deus vai te levar. Você precisa de coisas que mantenham seu foco em coisas grandes. Para que no momento que vir as coisas pequenas, os probleminhas pequenos, as dorezinhas, as dificuldades, os custos, os preços, você continue olhando para as coisas grandes. Deus tem um grande projeto comigo, Deus vai cumprir este projeto na minha vida. Mas para isso, eu preciso focar em coisas grandes. Eu vou perdoar, eu vou me posicionar, eu vou me sacrificar e Deus vai fazer, porque Ele é justiça. Ele não tem, Ele é. Ele é justiça. E Deus vai fazer justiça na sua vida e nesta nação. Todos verão que Deus fará justiça na vida dos justos. Deus fará justiça, mas se você não consertar, não acertar, não reparar as injustiças, você vai continuar vivendo isso. As mesmas coisas sempre.
Eu lia ontem ainda a genealogia de Caim. Eu fiquei analisando aquilo. Ele cometeu uma grande injustiça. Ele cometeu uma grande injustiça. E ao invés de focar na oferta, ele focou no irmão que fez a oferta. Ao invés de focar na sua vida, olhar para si, olhar o seu procedimento e mudar, e se motivar e ser influenciado por Abel, ele decidiu tirar Abel. E você vê que ele cometeu uma atrocidade naquele momento. E você vai lendo a genealogia, passa 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sexto é Lameque. Depois Lameque tem Jabal e Jubal. E você vê como essas coisas mudarem naquele momento ali. Você vê que Jabal era aquele que morava em tendas, aquele agricultor, o outro também, Jubal era aquele que tocava harpa, tamborins. Depois o outro irmão deles, é a mesma coisa, mexia com ferro e bronze. Eu estava analisando, olha, é uma vida, são gerações e gerações e gerações. Gerações, a Bíblia diz, acompanhará 3 a 4 gerações. Você vê, gerações de maldições, gerações, e ali foi 7, até você ver alguém construindo alguma coisa, tendo algum talento. Pois lê lá na sua Bíblia. Você já imaginou uma injustiça que você está cometendo hoje? Demorar, como Caim, 7 gerações até alguém começar a construir alguma coisa. Alguém tem algum talento na vida? Só em cima de maldições. Eu fico pensando, para de pensar em si e olhe mais para as pessoas, olhe mais para a sua família. Olha, depois se você vê o que da pandemia, você vê as pessoas olhando mais para si, querendo cuidar de si, mas não existe propósito em você, mas você ama a Deus, acima de tudo, e ama teu próximo como a ti mesmo. Você não encontra teu propósito se você não serve, não é para você, é para Deus. Não tem como você encontrar o seu propósito, a sua missão, olhando para si. Você olha para Deus, você serve as pessoas, você tem um propósito. Pode observar, as pessoas que saem de processos depressivos são aquelas que começam a servir na vida do outro, começam a ajudar o outro. Você cura suas feridas curando do próximo. Não faça isso com você, com a sua família, com as pessoas que dependem de você. Mude o seu padrão hoje, pelo amor de Deus. Não cometa mais essas injustiças. Abra esta porta que começa dentro. Abra o seu coração, muda, conheça a Deus. Senhor, eu quero abençoar, meu Pai, e consagrar a vida de cada um. Eu agradeço, meu Deus, por este propósito. Eu agradeço por este dia, por essa primeira casa firme dentro dos meus projetos de conquistas. E eu declaro os seus propósitos materializados. Eu abençoo a sua vida. E eu declaro que aquilo que você veio buscar, você está voltando hoje na sua posse. Se você mudou no seu coração, se hoje você entendeu o que Deus está falando hoje aqui, eu declaro que muitas situações inférteis já foram curadas, resolvidas, solucionadas. E Deus está fazendo justiça na sua vida. E fará também através da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida. Eu declaro que hoje começa um novo tempo. Um novo tempo. Que o Egito está saindo de você.
Você até saiu de um dia de lá, mas hoje o Egito sai da sua vida e hoje você vai olhar para frente, vai enxergar o tamanho do Deus que você tem e vai começar rumo à sua terra, aquilo que Deus separou, reservou e já te presenteou em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos demais e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.